E chegamos na quarta aula e é muito bom ter você aqui junto com a gente. Bom, nessa aula eu tô com elas, Fernanda e Mayara, como é que vocês estão? Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Quinta-feira, olha só, estamos quase encerrando a imersão, só que hoje a gente tem um assunto muito importante, né? Muito Isso importante. mesmo. Vocês podem dar uma... Temos CSS um pouquinho mais, mas agora a gente vai começar a colocar o pé no JavaScript e tem coisas bem legais aí pra gente aprender. Tá bom, e nos bastidores surgiu uma conversa aqui, né, sobre o desenvolvimento front-end e tal. Posso abrir essa conversa? Que eu achei que foi muito incrível. Depende, aquela lá não pode. Aquela lá não? É aquela lá não, mas uma outra. Pode. Uma outra um pouco mais tranquilo. Quando a gente fala em front-end, né, o HTML e o CSS sempre aparecem, né? Falar, puxa, eu queria ter uma carreira como front, eu preciso saber HTML, preciso saber CSS. Só que o saber HTML e o saber CSS não necessariamente é virar uma pessoa que praticamente criou, né, essas tecnologias. Não é isso, né? Não é isso. E a gente até... É muito comum em empresas maiores ter times que vão cuidar da parte de UI, né? Da parte visual mesmo, de componentes e tudo mais. E times que vão cuidar da parte mais lógica, vamos dizer assim, né? O code e o view. Então, às vezes tem essa divisão porque a gente precisa ter mais times que tenham umas responsabilidades mais nesse sentido, né? Um pouco mais de código, um pouco mais de interface. Não necessariamente o dev front-end exclusivamente vai trabalhar sempre com CSS. Não Ele pode trabalhar mais próximo do JavaScript do que... Faz sentido isso que eu tô falando? Faz total sentido. Eu, por exemplo, eu gosto muito dessa parte visual, que é onde eu fico criando coisinhas ali. Então, quando vem uma parte que é mais lógica e ainda front-end, eu fico assim, poxa, quando é que eu vou fazer? Quando é que eu vou desenhar? Mas ocorre muito isso de deixa o CSS de lado, vamos colocar a inteligência da interface para funcionar, que é onde tem o JavaScript e essa parte mais lógica mesmo que a Mai falou. Legal. E no seu caso é o oposto, né? É o contrário. Eu não mexo muito com CSS no meu dia a dia, nem HTML. A gente faz, né? Eu até comentei em outras aulas que a gente faz peças, né? Para outros times. Então, é JavaScript o dia inteiro e é isso, né? Angular, React, TypeScript, enfim. Bom, então se você tá achando, às vezes, CSS mais difícil, ou fala, nossa, eu gostei ali da parte do JavaScript que a gente vai ver hoje, a esperança para você que tá assistindo a gente, né? Vamos lá então? Vamos começar o nosso projeto, botar a mão na massa? Vamos lá. Na última aula a gente deixou de desafio para criar os cards lá que vão aparecer lá com os anúncios ali do Spotify e tudo mais. Então agora a gente vai ver aqui, vai trazer esse código e ver como que a gente estruturou, né, esses cards para eles aparecerem bonitinhos lá. Então vamos lá na nossa página, vamos ver como é que eles estão ficando, né? A gente trouxe aqui, a gente tem esse H2 aqui, navegar por todas as sessões, os cards aqui, né, boas festas, feitos para você e tudo mais. Então tem esses cards que vão ser mostrados ali, né, naquela página inicial. Então aqui a gente já tem a estrutura, né, e esse código já está disponível para vocês acessarem e tudo mais. E aí já a gente vai agora para o CSS para a gente ver como é que esse CSS foi estruturado, né? Então a gente tem o scroll container lá, que vai ter esse max height aqui de 43 VH, que é o que a gente vai usar para responsividade. A margem, o overflow Y alto vai mostrar ali tudo que tiver no eixo Y, né? Ou seja, para baixo ele vai mostrar automaticamente. E aqui que tá o pulo do gato, né? A gente até agora usou o display flex, agora a gente vai usar o display grid, que é o CSS grid layout, né? Ele também é bastante... Pode falar. Desculpa. E ele é até parecido, né? A estrutura dele, né? Sim. A gente também tinha o gap, né? De espaçamento entre todos os elementos. A margem, bottom é superior ou inferior? Bottom é inferior. A margem inferior também, né? Acho que... Tem bastante... É bem parecido com a forma que o Flexbox trabalha também. E aí, ele vai dividir o conteúdo em grades, né? E aí, considerando tudo que vai ocupar ali dentro da largura, né? Daquele conteúdo. Então, considerando as frações de conteúdo, né?
que vai ser cada grade ali que ele está dividindo, e também os espaços entre essas grades, né? Que a gente Então- pode ver ali na linha 136, né? Que a gente separa ali. Na nossa tela, a gente quer daquele volume de card que ele se separe em 5 colunas que vai encaixar certinho cada card. Então, essa parte de colunas, você define quanto eu quero que cada uma dessa fração seja um card separadinho por coluna. A gente consegue até pode inspecionar falar. isso, né? Consegue, Se vai a ficar gente- muito mais visual ali pra gente entender também. Sim, então vamos lá. Vamos ver aqui na nossa página e vamos inspecionar aqui. Tá linda, né? Tá Olha ficando bem só. legal, né? Olha. Ó, o portfólio aí pronto já, ó. Vamos lá. Então, vamos inspecionar aqui esse grid. Cadê ele? Aqui a gente tem a div Um pouquinho e mais aqui pra a gente cima. tem... Ai. Isso, ó, aqui a gente tem a section aqui. Aí aqui a gente tem, dá pra ver aqui um botãozinho bem pequenininho que tá tá escrito grid aqui. Então, se a gente olhar, ele vai mostrar, ó, essa aqui é uma fração, a segunda fração, a terceira, a quarta e assim por diante. E aqui a gente tem um espaço entre eles que é o gap, né? Que a gente colocou aqui no código como 16px. Grid gap e gap eles vão fazer a mesma coisa, só que hoje em dia se usa mais a propriedade gap e não mais a grid gap. Então aqui, se a gente olhar aqui no grid, ele vai montar toda essa estrutura de grades aqui pra gente. E, sei lá, se a gente quisesse, por exemplo, 4 colunas, seria só a gente declarar aqui até 4 frações, né? Legal. Então, ou menos ou mais. Então é bem legal para layout responsivo, para fazer toda essa parte de responsividade, porque aí ele vai pegar as frações daquela resolução da tela, né? Uhum. Isso já adianta bastante pra gente. Então quer dizer que usando o grid e meio que o flex que a gente já fez, um caminho dado para a questão da responsividade. Sim. Porém, ainda não está responsivo do jeito que a gente espera. Ainda não tá responsivo. Assim, a gente, que nem você falou, né? A gente já andou um pouquinho porque a gente já estruturou o nosso layout para ser responsivo, mas aí vão ter detalhes que a gente vai precisar fazer que a gente pode, inclusive, fazer com Media Queries. Que aí, todo esse trabalho, a gente vai criar o CSS específico para aquelas resoluções, para aquela largura, altura e tudo mais. E Gui, é isso mesmo que você falou. Mesmo a gente já colocando na nossa aplicação, no nosso CSS, as propriedades, né, Mai, de display Sim. flex, grid, a gente abre caminho para responsividade, mas não que ela esteja pronta. A gente pode até ver, né, Mai, colocar ali na... Podemos ver. Inclusive, aqui no navegador, né, no Chrome, ele tem esse toggle, o Device Toolbar, né? Então, a gente pode selecionar aqui, né, e aí ele vai trazer algumas resoluções aqui pra gente, e a gente brinca de como se a gente estivesse usando num celular e tudo mais. Então, aqui, eu vou ver no iPhone 3, iPhone SE, né? Enfim, ele tá com uma largura de 375 pixels, né? Então, tem algumas coisas que não estão passando aqui, ó, não estão aparecendo. A gente pode pegar uma largura um pouco maior, né? Então, aqui a gente já tem algumas coisas acontecendo aqui, né? Já consegue, já tem um layout, mas a gente pode arrematar isso aqui com Media Queries, né? Que aí é uma forma da gente definir um estilo específico para aquela resolução que a gente quiser, e aí a gente trabalha isso, né? De como que a gente vai querer que seja apresentado ali naquela resolução. Então eu não faço um CSS e falo, agora você vai funcionar no mobile, no celular, no iPad, no tablet e no computador, no desktop. Não. Eu falo assim, olha, se for do tamanho de um tablet, em vez de, vou dar um exemplo, tá, gente? 5 cards, né? 5 fileiras, vai mostrar 2. Maior.
Se Menor. for no celular, mostra uma menor ou maior e assim por diante. Sim, Isso, seria exatamente. maravilhoso. Nossa, né? muito, muito. Eu tenho muita sorte que no trabalho, as UX maravilhosas do meu time, elas já fazem tudo separadinho. Então, essa aqui vai ser a versão TV, esse Figma vai ser a versão iOS ou Android, então tudo separadinho. Mas aqui, como a gente está montando um layout para o nosso portfólio, então a gente mesmo pode dar essas medidas. Então, você vai medindo mesmo na sua tela, igual a Mai mostrou ali, e vai ajustando a responsividade para o mesmo layout que você vê na sua versão desktop, você veja no seu celular ou no seu iPad. E se a gente for além, acho que até a televisão também deve ter algumas mudanças, né? Se Tem. for uma televisão... HD tem, HD. e a Full HD tem Olha que outro interessante. CSS. Sim. E é um código diferente. É um pouquinho na linha do que a gente já tá fazendo, mas com alguns requintes ali. Que coisa. Inclusive aqui também no navegador, a gente tem algumas resoluções padrão aqui, né? Alguns exemplos. Mas a gente pode também colocar a resolução que a gente quiser aqui. Por exemplo, vamos arrastando aqui, colocando essa aqui de tablet ou essa aqui de mobile um pouco mais largo. Ou eu posso colocar o valor aqui que eu quiser, sei lá, 300 pixels, por exemplo. Então, isso aqui é muito útil quando a gente está trabalhando com responsividade. E a gente vai ver na prática. Vai ver na prática. Então, vamos criar, então... agora. Vamos montar o nosso campo aqui pra Isso. gente Vamos. estruturar. Aqui a gente tem esse grid, né? Então, agora a gente vai criar outro CSS para a gente trabalhar com as Media Queries aqui. Então, vamos lá criar o arquivo, mais um arquivo CSS. Então, eu vou chamar esse arquivo de Media Queries.css, aqui dentro da pasta Styles. Bom, a gente criou aqui o arquivo, então agora a gente vai criar as anotações de Media Query, né? Então, primeiro, a gente vai escolher aqui, digitar aqui na Media Screen. O VS Code já dá uma ajuda aqui pra gente, Não é o né? Copilot, né? Não é o Copilot, mas poderia ser. Ainda. Aí aqui a gente vai definir o código específico ali para aquela resolução. E aí primeiro a gente vai trabalhar bastante com largura, né? Que é o que vai interessar pra gente quando a gente tá falando de resolução, né? Largura e altura também, mas largura é mais importante. Então, aqui a gente vai colocar o end, né? end. O tamanho da nossa tela e aí dentro dessa... A gente abre um parênteses, né? Sim. Que a gente vai limitar o nosso tamanho de tela. Então, a gente pode colocar o máximo de tela que eu quero. Então, é o max width. Eu não sei falar width, máxima largura. A largura. A gente pode... Vamos testar 1015 px? 1015, vamos lá. 1015 px é uma largura considerável, né? Se a gente for pensar no celular, que é um pouquinho menor. Então, a gente vai trabalhar nessa largura máxima. E a estrutura para iniciar um Media Query é essa. E aí, aqui, a gente vai trabalhar com o CSS do mesmo jeito que a gente fez até agora. Então, eu só vou falar, olha, dentro dessa resolução aqui, eu quero que aconteça essas coisas. Então, por exemplo, vamos colocar aqui que a nossa classe, vamos até copiar ela aqui, a nossa classe OfferListItem. A gente vai jogar ela para cá, né? E a gente escolheu ela porque é ela que carrega o display grid, que é o que está definindo quantas colunas tem na minha tela. Então, Exato. A gente vai trabalhar com ela agora. Mas tem outras propriedades que vai ficar de desafio aí, né, Gui? Opa! Para resolução que vai ser usado também. Sim. E aí, a gente pode aqui colocar uma fração, 2 frações. Vamos colocar duas Vamos frações para esse tamanho? Então, a gente vai usar a propriedade de grid template columns aqui, né? Que é onde a gente fala quantas colunas a gente quer. Então, vamos usar uma fração aqui. Então, se a gente... Mais uma? Mais 2 frações, então, né? Isso. Uma para cada. Então, aqui agora, quando a gente olhar nessa resolução, a gente vai ter 2 cards aparecendo ali naquela... Né, no display, né? A gente consegue testar isso?
Vamos testar, mas antes a gente precisa declarar aqui, né, esse Olha, CSS quem lá no nunca HTML. passou por isso, hein? Quem nunca? Deixa eu fechar aqui deixar a tela maior, né? Essa Então, nem na minha máquina funciona. Essa aí Não na ia máquina de funcionar. ninguém funciona. Não ia funcionar. E aí é importante, tem mais um pulo do gato aqui, que a gente precisa colocar o arquivo de Media Queries lá no final, né? Depois que a gente já declarou todos os outros CSS que a gente carregou, né? A gente tem alguns aqui já. Porque senão ele vai carregar o Media Query com aquela propriedade, depois a gente vem e sobrescreve ele com... E aí ele não vai funcionar mais. Então ele Isso. sempre tem que estar por último. Uhum. Então a gente vai colocar aqui um source, não, tá, barra source, barra styles e mediaqueries.css. Então aqui, hora da verdade, Vamos lá. ver aqui. Olha, já Então, mudou. Já mudou mudou a estética aqui, né? Ele já tá dividindo aqui os cards e essa estrutura em duas colunas, né? Então, se a Interessante gente que dá quando você colocou max width, né, de largura máxima até 1015, significa que até 1015 sempre são 2. Exato. Qualquer isso coisa mesmo. acima disso vai virar 5. Vai Vai virar cinco. 5. Dá pra gente testar, né? Eu vou colocar tipo se colocar 1015, ele vai ser 1015. 1015 2. Os Ah, olha, dois legal. grids, as duas grades, né? As duas colunas que a gente E não tem definiu. nem o scroll pro lado, né? Não tem, porque aqui tá certinho, olha, essa resolução é esse valor. Uhum. Então, o que for mais, né, e aí a gente pode ir programando isso, né? Então, eu vou ter uma resolução um pouco maior que eu quero que apareça 3. Ou eu tenho uma resolução um pouco menor que eu quero que apareça um só. Então, a gente segue E se a gente colocar, por exemplo, 1016, 1016. eu tô indo bem no limite. Vamos ver isso. o que vai acontecer. Agora a gente tem o scroll porque ele deixou 5. Agora ele tem. Mas aí não é tão legal o scroll, né? Por isso que é legal a gente fazer esse cuidado ali, né? De programar isso mesmo. Porque, beleza, a pessoa vai até conseguir acessar, navegar aqui, mas aí não fica uma experiência bacana. Eu tenho uma dúvida em relação a isso. Vocês comentaram que geralmente no time existem profissionais, né? Pessoas que trabalham dedicadas à questão da usabilidade, né, da experiência. Então, são 2 ou 3 fragmentos, colunas, o tamanho vai ser maior ou menor. Já aconteceu desses times criarem coisas assim, vamos colocar desse tamanho aqui, na hora de implementar, você fala, pessoal, não dá para fazer isso. Sim, muito. Principalmente quando você pega uma coisa que tá feita aqui no computador bonitinho, e aí você aplica, e aí você vai testar na TV, que é meu caso, né? Então teve um caso até recente que colocou um tamanho de fonte que no navegador ficava coisinha linda. Foi pra TV, o negócio estourou. Tipo, não, gente, vamos ter que mudar. Então, super, super acontece de pensar e na aplicação, não, vamos mudar, que não ficou tão bom. Deve existir uma relação muito boa. Eu acho que tem que existir, né? Uma relação muito boa entre a profissional que trabalha com front-end e esses times também, porque cada time tá vendo meio que a sua parte, mas no final ambos se completam, né? Sim, exatamente. Precisa ter, né? E nessa parte de planejar a tela, de né, pensar como é que vai estruturar aquilo ali até o final. Então tem bastante coisa assim que precisa andar junto o design com o código mesmo. É interessante porque, principalmente para quem não trabalha na área ainda, e fica imaginando, eu já passei por isso, tá? Falar assim, poxa, tem que posicionar aqui um botão, tem que fazer... E eu ficava testando e testa. No dia a dia não é tão assim, né? De testa a testa, uma hora deu certo, não mexe mais naquela propriedade e não acontece isso. Geralmente tem um time que consegue nos ajudar e dar esse direcionamento, né? Sim. É um time bastante dividido, né? Então tem a pessoa que pensa, que faz o desenho, e aí tem a gente que desenvolve, e aí tem o time que é específico para teste. Então é uma comunicação muito grande. Então, devs, a gente não fica só no código, pelo contrário, é muito mais comunicação. Então, cada pedacinho, cada fragmento, nosso time é um display grid, podemos dizer assim, né? Sim. E que vai se ajudando. Se chegou lá na parte do teste, olha, encontrei tal coisa, aí volta de novo, se estuda de novo.
Sempre uma grande comunicação. Que legal. Isso faz parte, né? No Tá. dia a dia. Pensando, a última pergunta, em relação ao profissional em T, é algo que a Alura valoriza muito também, né? Não só a questão do dev front-end, tá fazendo código, mas saber como que essas plataformas de designer, né, de UX e UX funcionam, isso é importante também para um profissional em front, né? Mesmo que ele não trabalhe com aquilo diariamente. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido. Até pra gente conseguir argumentar. Às vezes, como a Fernanda falou, chega alguma coisa que não dá pra fazer. Então a gente precisa voltar e falar, olha, que tal a gente fazer dessa forma então? Então, quando a gente conhece um pouco mais do todo, fica mais fácil pra gente organizar a vida, né? E aí cada time ir se ajudando mais. Legal, muito bom. Um QA do time hoje, na reunião mais cedo, ele até comentou: não estou conseguindo testar isso agora. Me mostra o código para ver como tá? Então, o QA pediu para ver o código. Às vezes, eu posso mexer no Figma aqui rapidinho com o X? Então, tem essa escala de ter mesmo da profissão. Não vou fazer só código. Não, cada aprendizado, cada função nova ajuda nesse complemento do profissional como um todo. Muito bom. Então aqui a gente já fez, né, já colocou alguns cards, já deixou essa lógica, né, toda pronta. E aí para vocês, se quiserem testar, olhar como que foi feito aqui, colocar mais cards, ver também lá como é que tá na página oficial do Spotify, fica à vontade, acho que vai dar para aprender bastante. Já passando o desafio antes de acabar a aula, né? Tem muitos desafios ainda daqui até o final da aula. A gente vai ter que, para colocar vida, isso né? aqui... Na vida são muitos. A vida é um desafio. Fui longe agora. Para colocar né? Vou ficar com essa agora na cabeça. E aí a gente vê que a gente montou, né, a estrutura HTML, fez o CS bonitinho, então aquela analogia que eu fiz do HTML ser o nosso esqueleto, CSS ser a nossa pele, a nossa estrutura visual. Agora falta o nosso cérebro, né? Fazer essa parte assim, vamos fazer essa aplicação ser inteligente, deixar ela interativa, legal, interessante. E aí que a gente começa a introduzir o JavaScript nesse nosso desafio, né? Agora vamos brincar de JavaScript. E o que a gente vai fazer? Então... Notando aqui o sorrisão da Mai quando falou JavaScript. Aqui, ó, o brilho do sorriso. Brilhou aqui. Nossa. Porque, né, JavaScript tem um espacinho no meu coração. Mas, então, pensa assim, ó, que se a gente olhar aqui, né, na nossa aula anterior, a gente fez esse input ali, né, pra gente buscar um artista e tal, né, o que a pessoa quer ouvir. Acho que a gente pode implementar isso aqui, né? Aí, a ideia, colocar. Por exemplo, se eu digitasse, vou chutar aqui alguma coisa, podcast. Se você digitar podcast agora, não acontece nada. Agora não vai acontecer nada. Podcast. Digitei aqui, nada aconteceu. Nada. Se eu digitar feitos pra você, nada. Nada. Se eu buscar um artista, eu vou colocar aqui Foo Fighters. Não vai aparecer nada. Então agora, a gente pode fazer essa busca. Só que aqui... tem um problema. Se a gente... Isso é uma coisa muito comum de acontecer. Imagina que a gente tá aqui agora, a gente tem pra gente buscar esse artista aqui, a gente precisa consumir uma API. E se a gente não tem essa API, como é que a gente faz? Não faz? A gente faz. A gente faz a API. Então, a gente tem mais ou menos duas opções. Isso é muito comum de muitos times, sei lá, ter back e front... ali no time, só que aí tá o back e o front fazendo tudo ao mesmo tempo. E aí, como que você no front vai consumir um back que ainda não tá pronto, né? Então, a gente pode fazer de duas formas. Ou a gente coloca tudo mocado ali no código, com todos os valores e tudo mais. Ou, então, a gente faz uma API fake com a mesma estrutura que a gente fez lá, que a gente vai receber, né, do back para consumir. E aí a gente consome essa API fake e quando o back fica pronto, a gente só troca. Não, peraí, que o time back-end agora precisa se manifestar. Então quer dizer que quando o time de back vai entregar uma API, meio que o time de front já fez uma API fake para conseguir testar alguma coisa quando não tá mocado.
Sim, geralmente sim. Sim. Geralmente a gente vai lá na portinha do pessoal, como é que vai ser o contrato aí dessa API? Ah, vai ser assim, então beleza. Então deixa que O daqui eu contrato faço. seria, ó, a gente vai disponibilizar essas informações. Aqui, Nessa ó, o estrutura. título, nessa estrutura. Aí vocês vão lá não sei o que Com é. algumas mandingas aqui que a gente vai fazer. Vocês vão mostrar como é que faz A isso? gente vai Nós vamos mostrar. mostrar. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Vamos criar nossa API de mentirinha aqui. Primeiro a gente vai usar um carinha, que é o JSON Server. É um pacote NPM que ele tem essa função. Ele sobe um servidorzinho ali, a gente cria um arquivo e ele sobe esse arquivo como se tivesse, né, hospedado e tudo mais. Então, vamos instalar ele aqui. Eu só vou mostrar como que instala, né? A gente vai dar um npm JSON Server -G para instalar ele global. Eu já tenho aqui instalado na minha máquina, então não vou rodar de novo, mas aqui, só rodar esse comando, ele vai estar instalado global para a gente poder usar em qualquer ponto da nossa aplicação, em qualquer página, qualquer pasta. O enfim. JSON Server, esse NPM, a gente precisa só do Node. A gente vai precisar só do Node, só instalar o Node. Você quer abrir só a página do Node para o pessoal ver? A gente deixa no link só para a galera ver mesmo? Boa. Bom, então vamos mostrar aqui, né, na página do Node. A gente tem as versões aqui. Se a gente quiser vir aqui instalar, né, vou vir aqui em download. Eu uso Windows, vou ver aqui. Já tenho aqui qual que é a última versão aqui, né, do Node e tudo mais. Então. Instalou esse daí, dá para usar o NPM. Sim, Legal. Então é só sair usando aqui. Então Bacana. a gente já. E não tem muito segredo aqui, não. Só next, e é isso aí. Então a gente volta aqui. Bom, já instalamos, né? Aqui, vou apagar aqui no código. E agora a gente já vai ter esse pacote disponível. Agora a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai criar o arquivo que vai ser que vai ser o nossa API lá. Então eu vou trazer aqui, vou criar uma pasta aqui, né? Vou chamar de API Artists. Artists ou Artists, enfim. Não estamos na aula de inglês, é isso aí. Artists. Então é isso aí. Artists. Então vamos, beleza, criei essa pasta aqui. Agora a gente vai criar o arquivo artists.json, que é o arquivo que vai estar a estrutura toda. A gente vai deixar disponível aqui toda a estrutura, todo o arquivo, a pasta, tudo mais, para a gente não precisar escrever tudo de novo, né? Bom, agora que a gente criou o arquivo, vamos colar aqui, né, toda a estrutura da nossa API aqui. Então, se a gente olhar, ó, a gente vai ter aqui abre chaves, né? Tem um objeto aqui, artistas, né? Um array, na verdade. E aí, dentro desse array de artistas, a gente vai ter cada item aqui vai ser um artista. Então, aqui, cada um vai ter um ID, né? Pra gente ter um controle bem parecido como é que seria na API. E aí, o nome, a gente tem aqui Foo Fighters, Michael Jackson, Emicida, enfim. Tem o gênero também, caso a gente precise. E tem a URL da imagem aqui desses artistas. É a mesma URL que o pessoal que é usada lá no Spotify, né? Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, vamos abrir aqui, a gente vai ver a imagem do Foo Fighters. Então, a gente está usando aqui a mesma URL. A gente poderia também baixar as imagens e só colocar, né, o caminho delas aqui, mas acho que é legal a gente pegar essa CDN, que vai ficar exatamente igual lá do Spotify, acho que é... E no dia a dia de trabalho, geralmente as imagens não ficam no projeto, elas ficam hospedadas em alguma CDN, num cloud, quase derrubei o copo, em algum cloud, né? Acho que depende muito do projeto, né? Você quer falar aí, Fernanda? Não, na Globo a gente usa os dois casos. Então, quando vem direto da API, ela já vem só com link pra gente. Em alguns casos específicos, que nem colocar um overlay atrás de um título, aí a gente hospeda em outro lugar e carrega essa imagem. Esse outro lugar geralmente é um S3 da Amazon, um Google Cloud, assim por diante, né? Sim, geralmente. Legal. Alguma CDN interna ali, né, que é criada também. Então, isso aqui é suficiente para a gente trabalhar no que a gente precisa agora. Talvez no dia a dia, quando a gente for bater lá na porta do pessoal do back,
eles vão devolver alguns campos que a gente não vai precisar usar no front. Então, se a gente não precisa para manipular a nossa tela, na verdade, não deveria nem estar na API, né? Mas, enfim, se a gente não tem campos que a gente não vai precisar, a gente não precisa colocar, enfim. Então, vamos salvar aqui. E aí, nossa API está pronta. Olha que coisa. Linda! Agora, tá. O arquivo em si, né, a estrutura da API tá pronta. Mas como que a gente faz para subir essa API, para deixar ela, para consumir isso aqui, né? Então, a gente vai usar o JSON Server aqui para ele servir, de fato, esse arquivo aqui como API. Então, a gente dá aqui um JSON Server, aqui, --watch, pra gente ficar, para ele ficar sempre escutando esse arquivo, né? Aí a gente vai colocar o caminho ali, ó. Ele tá ali dentro da pasta API artists /artists.json. Então, referenciei o caminho. E aqui eu vou colocar uma porta, --port 3000. Isso aqui eu posso colocar o valor que eu quiser. Então, se eu der Enter aqui, magicamente, vou aumentar esse terminal, magicamente, nossa API está funcionando. Quando clica aí, o que acontece? O que será que acontece aqui? A gente vai ver uma lista. A gente vai ver uma lista de artistas. Legal. Como se fosse um get, né? Exato. A gente já tem essa lista pronta. Agora é só ir para a parte 2, que é consumir aqui essa API. Então, ok, ela já está no ar. Vamos agora para o JavaScript para a gente usar essa API de fato. Então, agora, a gente, lá na primeira aula, a gente criou o script.js, né? A gente não usou esse script ainda. A gente importou ele? Fez o link dele? A gente não importou ele ainda. E aí tem um ponto muito legal de se falar. Na hora que a gente importa o JavaScript, é muito parecido como a gente fez lá no CSS e como que a estrutura, a ordem, né? Só que aqui, no caso do CSS, a gente declarava na tag link, e aqui agora a gente vai declarar na tag script. E o CSS a gente declarou lá no head, certo? Certo. Agora, o JavaScript a gente vai declarar já no final, antes de fechar o body. E por que a gente faz isso? Para a gente, de certa forma, atrasar o carregamento do JavaScript, para que, se tiver algum problema naquele código JavaScript, não afete o carregamento da minha página como um todo. Aí não acontece lá. Abri a página, tá lá tudo branco. Mas, assim, meus elementos deveriam estar ali, tá sendo exibido e tudo mais. Só que aqui, se eu quebrei, né, o script, né, na hora que carregou, se ele tá lá no começo, todo o resto não vai funcionar. Uhum. Então, a gente ganha em performance aqui também. Então, vamos vir aqui na tag script. Então, aqui, a gente vai colocar o type de JavaScript, né, text barra JavaScript. Script. E aqui a gente vai colocar o source. Do mesmo jeito que a gente colocou lá. No CSS, né? Uhum. Então, vamos referenciar aqui, /script.js. Então, aqui a gente já está chamando o nosso arquivo de JavaScript. Tem até um comando que dá pra gente testar só pra ver se tá linkado mesmo, que é o console.log, hein? É o nosso querido Caramba, console. Esse é o código que eu, pelo menos, acho que é o que eu mais digito todos os dias. Todos os dias. Porque é uma forma da gente testar, né? Se, tá funcionando, assim, deixa eu ver. Chamei essa função aqui e não aconteceu nada. Coloca um console log. Chamei essa função. Aí funcionou, foi pra produção e tá lá, né? Estourando no computador dos clientes, né? Por favor, gente, tira o console log e o debugger antes de mandar pra produção. Então, vamos colocar aqui. Funcionou. Então, vamos lá. Vamos testar agora. E esse console log, ele diz muito, né? Um dedo duro de como tá seu humor no dia. Às vezes tá lá... Eu já vi. Oi. Então, ele... Estou aqui. Estou aqui. Esse é clássico, né? Eu gosto de colocar, será que vai? Coloco, será que vai? Então, agora a gente vai lá no console. Vamos abrir o F12 de novo.
Até agora, a gente estava usando bastante aqui a aba Elements, né? Agora a gente vai para a aba Console. Será que vai? Vai. Olha aí, Olha hein? só, hein? Funcionou. Então, aqui a gente já tem o nosso JavaScript funcionando na nossa página. Agora a gente vai colocar a lógica mesmo. Primeiro, vamos voltar lá para o nosso arquivo. Eu vou tirar esse console log aqui, porque por enquanto ele não vai ajudar. E aí a gente vai ter que fazer uma coisa. Aí a gente tem aqui, nós já colocamos aí, né, já está disponível as aulas, aí esse código. Aí a gente colocou aqui, nessa div, o result artist, que é o que vai aparecer lá, né, na hora de que for digitado, né, que a pessoa digitar. Que vai fazer a busca, né? Isso. E aí aqui, lá na nossa aula, quando a gente criou o input, a gente colocou um ID lá naquele input, né? Vamos procurar ele aqui de novo? Vamos dar um Ctrl F input aqui. A gente colocou esse ID aqui, search input. Então, quando a gente chegar aqui no JavaScript, a gente vai usar esse search input para manipular as coisas aqui nesse input, né? Uhum. E aí, a gente vai entrar num conceito bem legal de JavaScript, que é o conceito de DOM. Então, o DOM é o Document Object Model, que vai ser uma representação de numa árvore, né, daquele documento do HTML, que vão ter todos os elementos que a gente compôs aqui. Uhum. Então, se a gente olhar aqui, vamos voltar no Elements aqui de novo, e aqui a gente vai ver que a gente tem vários elementos aqui. Então, isso aqui, né, é uma representação aqui do DOM. Então, a gente tem a div, a gente tem o body, né, dentro do body tem a div. Então, é como se cada elemento desse fosse um nó dessa árvore. Uhum. E aí, é isso que a gente vai manipular. Um ponto legal disso, se você abrir o nosso projeto e se inspecionar, quer ver, ó, dá até pra gente testar. Lá no navegador mesmo. Uhum. Aqui no input? Não, no navegador mesmo, o Spotify. Ah, tá, a Isso. tela em si. Isso, ó. Então, se a gente for na tela e digitar lá no F12, no console, Aqui. document, abrir um F12 sim. aí. Aqui no E digitar no console document, olha que interessante, ele vai meio que trazer tudo. tudo que a gente tem aqui nessa tela. Ele trouxe tudo. Literalmente, a gente tem acesso a todas as informações, né? Sim. E o JavaScript consegue meio que alterar, mostrar ou não coisas através desse recurso, né, do documento. Aí a gente consegue colocar comportamento aqui, né? Então, todos esses elementos a gente consegue manipulá-los com o JavaScript. E aí a gente vai fazer algumas coisinhas aí. Voltando aqui no código, tá? A gente tirou aqui o console. E aí, ok. Então, vamos declarar aqui essa constante, né? Que seria a gente pode chamar de search input. E aí a gente vai usar o document, né? Deixa eu fechar isso aqui. O document, que vai ter todos os elementos ali, né? Da nossa árvore. E aí a gente vai usar uma função que é muito querida em JavaScript, que é o getElementById. Então aqui ele vai jogar para essa constante, search input, a representação daquele elemento que tem o ID search input que a gente vai passar aqui agora. Search input. Isso já deixa claro o uso de classes e de ID, né? Sim. A classe, especificamente, a gente pode replicar, né, para outros elementos, né? E o ID, geralmente, a gente deixa para conseguir usar ou para um identificador único de uma classe, que dá pra gente fazer isso também. Sim. Mas a gente geralmente usa quando se trata de JavaScript, né? Sim. Ele é bastante usado porque aqui no JavaScript a gente vai selecionar só esse elemento. Então, quando a gente usa a classe, a gente até pode, sei lá, usar... Por exemplo, a gente pode colocar aqui, se a gente quiser, search input 2, só para exemplificar. E colocar document ponto carry selector. É o carry selector. Que aí ele vai trazer... Aí ele vai trazer pela classe, né? Então eu vou colocar a classe, sei lá, que classe que a gente usou lá, uma classe X aí. Vamos supor que seja cards, né? Cards foi uma que a gente usou bastante.
E aí, nesse caso aqui, vai funcionar também. Mas quando eu uso o carry selector só, ele vai pegar sempre o primeiro que tá com aquela classe. Então, se a gente tem 10 classes, 10 elementos com aquela classe, ele sempre vai pegar o primeiro. Aí a gente tem um problema, né? Porque pode ser que eu quero manipular O terceiro elemento. terceiro, só que eu sempre vou ter o primeiro. Aí a gente tem também um amiguinho aqui, que é o carry selector all. Aí ele já vai ajudar mais a gente nesse sentido. Porque aí ele vai pegar todas as classes, ele vai fazer como se fosse um array, né? Na verdade não é um array, é uma node list. Mas ele se comporta parecido com array, inclusive a gente consegue iterar sobre esses elementos. E aí a gente trabalha da forma que a gente precisa. E eu preciso saber de cabeça todos os tipos de seletores do document? Por favor, não precisa. Eu sempre falo assim que essas coisas que assim, decoreba com programação não tem nada a ver. Assim, a gente já tem muita informação para guardar, então não precisa ficar guardando, carry select all, como é que escreve, é com Y, IntelliSense faz isso, Copilot faz isso. Então, assim, essas coisas não tem que ocupar espaço no nosso HD aqui, não. Deixa o HD limpinho pra entrar só o que é necessário, né? Exato. Pra gente só fazer o necessário. Exato, e o necessário é a gente entender como que essas coisas funcionam. Então, como que o get element by ID funciona, como que o carry selector funciona, e assim por diante. Aí, ok, a gente declarou aqui, então temos nosso search input. Aí agora a gente vai fazer uma manipulação de evento. Olha, a gente já está mexendo com o elemento, agora a gente vai mexer no evento. Então, o que é evento? É tudo que tem interação ali na tela, né? Seja do usuário, seja da própria tela, né? Em si. Por exemplo, o carregamento da tela é um evento. Um clique no botão é um evento, um mouse over, né? Quando você pressiona a tecla, quando você despressiona a tecla, nem sei se existe a palavra de despressiona, né? Mas enfim. Então, Agora existe. Agora vai passar a existir, né? Então, isso tudo são eventos e aí a gente pode trabalhar a partir deles, né? Aqui, a gente vai usar o evento de input, que é o que a gente está fazendo lá. A gente vai digitar, né, ali na busca, então a gente vai usar esse evento. Agora que a gente declarou já a search input aqui na primeira linha, vamos pular uma linha aqui. E aí, a gente vai usar a gente vai manipular eventos agora, né? Então, vamos usar aqui o document.add.event.list, né? Isso aqui é bem legal e é bem usado, porque é como se a gente está falando, tô escutando esse evento para que na hora que isso acontecer, que esse evento acontecer, a gente vai ter essa lógica acontecendo na tela. Então, nosso evento aqui vai ser o evento de input, né? Então, vamos digitar o input aqui. E aqui, essa função add.event.list, ela vai receber uma outra função como parâmetro, uma função anônima. Então, a gente pode ou colocar aqui function, e aí a gente já declara, já abre essa função aqui, ou a gente pode colocar também uma arrow function, que é uma anotação do ECMAScript. O ECMAScript é o órgão que cuida do JavaScript hoje em dia, né? Então, ele traz sempre muitas mudanças, formas de funcionalidades novas e tudo mais. Então, a gente pode colocar aqui uma arrow function também, ou declarar a função colocando uma function ali direto. Então, vou colocar a function aqui, só para a gente ser um JavaScript raizão mesmo. E vamos declarar aqui. E aí é essa função que vai ter todo o código ali, o comportamento que a gente quer. Então, ok. A gente declarou aqui, né, o search input. Tá, então dentro dessa função que a gente vai colocar a lógica mesmo para funcionar. Aí aqui a gente vai colocar mais uma variável, né, mais uma constante, que vai ser a search value, por exemplo, ou vamos colocar de search term, pode ser, que é o que a gente vai digitar, né? Aí ele vai receber aquele valor lá do search input, ponto value, né? Que o search input, ele é um input lá, então ele vai receber um valor, a gente está resgatando esse valor aqui. Ponto value, opa, Arial não. Aí agora a gente vai colocar um to-law case.
Por quê? Porque aí a gente deixa tudo minúsculo, aí não corre o risco de a gente buscar, ter essa mudança assim de maiúsculo, minúsculo e tudo mais. To lowercase. Beleza. Só ficou um igual no comecinho ali Ah, antes é do search. verdade. Boa, Tá isso. vamos tirar. Então agora a gente tem a nossa search term já declarada. E aí vamos fazer uma lógica aqui, né? Se essa search term aqui for vazia, ou seja, se não tiver digitado nada ali naquele input, e aí um outro pulo do gato aqui, ó. Quando a gente usa 2 iguais, a comparação vai funcionar. Ele tá vendo se esses valores são iguais. Quando a gente usa 3, a gente tá vendo se os valores são iguais e do mesmo tipo. Então é sempre mais seguro a gente usar os 3 iguais aqui, né? Então a gente precisa ocultar, né, aquela parte dos cards que a gente mostrou, né, até no grid e tal. E aí agora, oculta a parte dos cards e mostra só do artista que a gente buscou, né? Então a ideia é assim, né? A lógica que vocês estão criando. A lógica é o back do front, quase, né? É o back do front. É o vulgo back do front. Se eu não digitei nada, ele vai esconder aquela... Se você não digitou nada, ele vai mostrar os cardzinhos igual a gente tava vendo aquele até lado agora. feito pra você, Isso. festas e não sei o quê. Isso. Se Que é digitou isso aqui. Isso. Se digitou alguma coisa, aí ele vai mudar. Aí, na hora que digitar, já vai acontecer alguma coisa aqui. Ah, legal. E como que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai precisar ocultar essa parte aqui dos cards, né? Porque senão vai sobrepor tudo. Então a gente oculta aqui. Vamos lá. Buscar, né? Primeiro a gente vai ter que declarar mais uma constante aqui, que é o que vai pegar aquela parte ali que tá mostrando os cards, né? Então a gente pode colocar aqui um result artist que vai receber o document.getElementById. E aqui a gente vai colocar o ID daquela parte lá, que vai ser esse result artist. Inclusive, vamos copiar e colar aqui para não correr risco da gente escrever errado. Isso é, tipo, no dia a dia. Inclusive, a gente nunca dá um Ctrl+C, é tipo 5 Ctrl+C, assim, pra garantir que tá copiando certinho. E aí, vamos colocar ele aqui. Fora aquelas extensões que tem mais de um Ctrl+C, já viu? Tem 3, Ai, 4 Ctrl+C. Aí, Um só é pouco, né? Só não dá. Aí não dá. E aí, já que a gente já tá declarando aqui as nossas constantes e tudo mais, vamos ver aqui, já vamos colocar a constante que a gente vai usar para manipular quando aquelas playlists ali vão ser ocultadas, né? Então vamos aqui pro result ocultadas não, né? Na verdade, quando elas vão aparecer. Result playlist. E aí a gente vai dar um document, .get element by ID. E aqui a gente vai colocar o ID lá daquela parte que vai mostrar as playlists, né? Então, que vai ser aqui o result playlists. Então, se a gente colocar aqui, a gente já vai ter essa variável. Ok. Aí, quando a gente não digitar nada, quando não for nada digitado lá no input, aí a gente vai ter a gente vai adicionar uma classe lá nessa... No resultado, né? Onde a gente mostra a playlist, né? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, result playlist, class list, .add. Então, a gente está adicionando uma classe ali naquele elemento. E aí, essa class list vai ser... A gente vai colocar a classe hidden. De esconder, né? De esconder. E aí, no nosso CSS, que também já está disponível aqui, a gente já vai deixar disponível, né? A gente já colocou essa classe, se a gente olhar aqui no main content, vamos procurar aqui, ó. Opa, não é aqui não, é aqui. .hidden, essa classe já está criada aqui com display none, ou seja, ela só vai desaparecer ali. Vamos voltar lá no nosso JavaScript. Então, a gente vai adicionar essa classe lá e vai tirar essa classe do result artist, que aí quando a gente olhar aqui, por exemplo, vamos voltar aqui no código e vamos pegar o result artist aqui e vamos colocar aqui.
Ó, ela já tá com a classe hidden. Por quê? Porque não digitou nada. Então, por padrão, ela vai começar com hidden, e aí vamos voltar. E aí ele vai esconder a outra e vai mostrar essa. Então, a gente vai dar um result artist aqui. É difícil de falar artista aí, né? Artist. Ponto class list. Ponto remove. Então, agora a gente tira essa classe hidden daqui. Então, um mostra, o outro esconde. Então, nossa lógica aqui. E aí a gente vai colocar aqui um return só para ele parar aqui a nossa execução, que a gente não precisa que nada mais aconteça. Se não tem nada digitado, não tem nada para acontecer. Então, agora chegou o momento da gente consumir aquela API fake que a gente fez lá no começo, né? Então, primeiro, a gente vai declarar aqui uma função, vamos colocar uma function, e vamos chamar essa função de request API, por exemplo. Aí aqui nessa request API, ela vai receber um valor de parâmetro, que é o search term, que é o que a gente digitou lá no input, né? E aí, ok, vamos... E como que a gente vai pegar, né? Como que a gente vai consumir essa API? A gente vai usar um método da API do JavaScript mesmo, que chama fetch. O fetch ele é bem simples e a gente consegue usar ele para consumir, para fazer requisições, né, de APIs. Então, ele vai ter a gente declara aqui, né, o fetch, e aí a gente vai colocar como parâmetro a URL daquela API que a gente vai consumir. No nosso Mai, caso... pode falar. desculpa, e fazendo isso com fetch, substituindo a URL, fica mais fácil quando o back-end entregar a API real oficial? Inclusive, a gente pode até colocar isso aqui numa constante, numa variável de ambiente, alguma coisa assim. Const URL. Então, aqui, a gente declara a URL da nossa API lá. Então, que a gente criou lá no começo. Então, vamos pegar aqui, tá lá, localhost, vamos colocar bonitinho, né? HTTP... HTTP, nossa, coloquei tudo errado. 2 pontos, / localhost... Porta 3000. 2.3000 / artistas aqui, né? Artists. Vou falar artistas, vocês já entenderam o que é isso aí, né? Aí aqui, beleza, isso aqui já é a parte inicial aqui. A gente já traria muita coisa aqui nessa API. Só ficou HTTP. HTTP não vai funcionar. Isso. Mas assim não vai funcionar menos ainda. HTTP, ó lá. Então aqui, aí quando o back-end entregar a API, a gente só vem e troca aqui essa URL, né, nessa variável. Muito legal. E vamos embora. Aí, a gente vai brincar de um negocinho aqui a mais, que é Query Selector. Então, o que a gente vai fazer? Em vez da gente pedir para a API, me traz tudo que é artista aí. Eu vou falar, não, eu quero o artista que tenha um nome parecido com isso aqui que eu vou digitar. Porque a pessoa tá digitando lá no input. Então, é bom que aqui, ela não vai fazer sentido carregar 1000 coisas que tem a letra A, ou sei lá, todos os artistas de uma vez. Então, a gente vai fazer isso, a API já devolver isso aqui pra gente, que é o que a gente chama de Query Selector. Query Selector não, Query Parâmetro. Então, com Query Selector do JavaScript na cabeça. E isso Então, ajuda até em questão de performance mesmo, né? De só entregar para quem está consumindo, o cliente, só aquilo que ele está buscando, né? Exato. Não vamos encher o back-end, me devolve tudo esse resultado. Agora. Imagina o Spotify, a gente clica assim, a busca, devolve todas as músicas para depois ele... Coloca um A lá e busca todos os artistas que tem A. Trava, né? Tipo, Acabou, né? Vai travar, a máquina vai sair fumacinha. Exato. Então, a gente já faz uma query aqui, né? Que aí a gente vai colocar um name, like. E aí a gente tá falando, que tem um nome parecido. Aí a gente vai montar a nossa query aqui, né? Aí a gente vai usar um template string pra gente passar a variável aqui que a gente tá recebendo de parâmetro. Então, se a gente colocar, a gente já coloca aqui o search term. Então, aqui a gente vai usar o template, a crase, né? Aqui também. E aí, a gente tem um template string, a string montada aqui com o valor de uma variável ou de um parâmetro, como tá acontecendo aqui.
Então, ok, a gente já tem aqui a nossa URL, né? E aí agora a gente vai fazer a chamada mesmo dessa URL. Então, vamos colocar aqui, vamos passar a URL como parâmetro aqui no fetch. E aí a gente vai usar aqui o then, que é um método, né, que a gente trabalha no JavaScript com promises, né, para a gente trabalhar com programação assíncrona, né, para a gente conseguir fazer requisições em API, para a gente conseguir, por exemplo, fazer leitura em arquivos. Então, a gente sempre vai fazer, a gente vai usar o then nesse caso aqui. Então, Seria mais ou menos parecido com alguém que fala oi, tudo bem? E não manda resposta. exato. Em vez de um oi, tudo bem, já dizer o assíncrono seria oi, tudo bem? E tudo mais. É isso que a gente faz com o DEM, né? Isso. E aí ele vai ficar escutando isso aqui para responder pra gente, né? Quando resolver essa promise. Então aqui, vamos declarar aqui uma variável, que é o que a gente vai pegar a resposta, né? O que veio no DEN e a gente vai jogar nessa variável. Aqui no response, a gente vai abrir aqui Arrow Functions, e aí a gente vai jogar aqui o response. Opa, não precisa dessa chave aqui. Vamos só colocar aqui direto. Precisaria se a gente estivesse retornando e jogando na linha de baixo. Aí precisaria. Mas nesse caso aqui a gente vai colocar só nessa linha mesmo, que é pequenininho. Response.json. E é porque aí ele vai devolver essa resposta, aí a gente pega essa resposta e converte ela em JSON para a gente poder trabalhar. E aí a gente vai colocar mais um then aqui embaixo, que é onde ele vai resolver, ou seja, ele já resolveu a de cima, aí agora é o momento que ele vai pegar esse resultado disso aqui que ele resolveu, né, desse JSON que ele vai jogar pra gente, e aí a gente vai trabalhar de como que a gente vai mostrar, né, a playlist, ela mostrar o artista, enfim. Então aqui a gente coloca mais uma variável aqui também, vamos colocar aqui um result. E aí, esse resultado, a gente vai passar como parâmetro para uma função que a gente ainda vai criar, que pode se chamar display com P só, por favor. Display results, né? Display results, que é onde a gente vai ver ali o que tá, né? Mostrar, esconder e tudo mais. Então, vamos chegar aqui no result, vamos passar ele como parâmetro. Aqui, a nossa chamada já está ok. Aqui, a estrutura já está pronta. Agora, a gente precisa montar essa função aqui de mostrar esses resultados para a gente mostrar lá na tela. E um pouquinho de diferente do que a gente estava fazendo antes, HTML, CSS, que a gente fazia, via resultado. Vamos ver como tá na tela. O JavaScript é um pouquinho diferente, né, Mai? Então, não fique ansioso assim, tô fazendo, mas não tô vendo nada acontecer. É calma, é pedacinho por pedacinho mesmo, até a gente chegar em toda a estrutura onde tudo vai funcionar, né? A gente poderia até, para matar um pouco da ansiedade e ver um pouquinho disso funcionando, vamos chamar que a gente já montou a request aqui. Então, essa estrutura aqui já está ok. A gente pode chamar essa função aqui, vamos chamar ela aqui embaixo mesmo. Vamos aqui embaixo, vamos chamar o request API, passando lá o search term que a gente declarou mais cedo, né? Search. E search term não, search term, tá certo. O input vai pegar o elemento e o term vai pegar o valor. Aí, vamos ver lá no navegador o que aconteceu. Visualmente, eu já vou adiantando que não vai acontecer nada. Mas, se a gente olhar aqui no submundo aqui, a gente vai ver que alguma coisinha já aconteceu. Vou dar um reload aqui de novo, porque às vezes na parte de requisições, não vai ser como no console, né? Que a gente carregou, ele vai ficar salvo. Então, aqui ele teria que já estar aberto. Então, vamos dar um F5 aqui. Vamos abrir. Aí a gente pode explorar aqui a aba Network, que é onde a gente vai olhar aqui o que foi carregado, o que está acontecendo. Então a gente vê aqui vários, né, os media queries e tudo mais. Só que aqui a gente quer saber o que foi carregado de requisições de API mesmo.
Aí, a gente olhou aqui no FET, né? A gente tá filtrando só por requisições aqui e não aconteceu nada. Então, por quê? Porque aqui a gente só vai acontecer quando tiver o evento lá de input, né? A gente falou, ó, vai escutar esse evento, então vamos lá e vamos digitar alguma coisa ali para ver o que tá acontecendo. Então, até agora não apareceu nada, mas vamos olhar no network agora. Então, vamos dar um F5 aqui. Então, vamos olhar aqui, não aconteceu nada. Vamos digitar aqui para ver. Vou apagar, né? E vamos digitar aqui. Vamos ver no network. Também não aconteceu nada. Então, vamos olhar primeiro aqui no código. O que está acontecendo? Aí a gente declarou aqui nossa função, a gente já chamou ela aqui embaixo. E aqui na URL a gente declarou a URL lá da nossa API, né? Só que aqui nessa URL a gente colocou a porta... De Esparta, né? Não vai funcionar, porque a porta tem que ser 3.000, né? Então vamos ver se tinha mais alguma coisa, né? Então... A Fernanda gostou. Eu acho que ela nunca imaginou que alguém faria esse Esparta, né? Então, se a gente digitar aqui, é para acontecer alguma coisa... Mas ainda não aconteceu nada. Só que no console talvez ele mostre, né? No console. Então, esses erros assim, a gente é sempre bom a gente trabalhar no console, porque aqui ele vai apontar, ó. Ele tá falando que aqui no meu script JS, na linha 15, tem um erro tem alguma coisa que não é uma função. Então, aqui já dá pra ver que é o to lower case. Faltou um R, né? A gente colocou lower. Então, não vai funcionar. Então, a gente já coloca um R aqui. Opa, não um R maiúsculo, né? Um R minúsculo mesmo. Então, agora, vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos digitar lá de novo. Vou colocar esse DevTools aqui do lado, né? Para ficar mais fácil para a gente mexer. E a gente ver as coisas. Então, vamos colocar aqui. Vou colocar um F. E vamos ver lá no... network, o que aconteceu. Ó. Ele fez. Sim. E ele buscou alguma coisa aí, hein? Ele buscou, eu digitei F, ele trouxe aqui só o Foo Fighters. The Pretender, né? Eu gosto muito de The Pretender. The Pretender, né? Então, ele trouxe aqui, já fez aquela query, né? Já buscou pelo que eu digitei. Então, já temos aqui esse item aqui, né? Essa resposta para consumir e jogar na nossa tela. Aí, vamos voltar lá no script, né? Então, aqui já tá ok. Já temos a nossa API funcionando. Vou descomentar aqui essa parte, porque agora a gente vai declarar o display results, que é o momento que a gente vai colocar, fazer toda a manipulação ali para as coisas aparecerem e tudo. Para que, por exemplo, nesse caso que você digitou F, o Foo Fighters e todas as informações do Foo Fighters, o card dele apareça. Vai aparecer lá. Tá. Então, a gente vai tratar disso aqui nessa função agora, né? Então, a gente tá aqui no Display Results. Então, agora a gente vai trabalhar aqui para mostrar o resultado, né? Então, primeiro, a gente tem que ir lá e fazer esconder de novo esconder de novo não, né? Até agora ela tá sendo mostrada, agora a gente precisa que ela seja escondida, né? Aquele card lá, a lista de cards com as playlists. Então, a gente já declarou essa variável lá. Então, aqui a gente vai só colocar de novo a classe hidden lá, né? add, não, na verdade, classlist.add, e aí a gente coloca a hidden. Ou seja, beleza, isso vai esconder lá. E aí a gente vai fazer os outros tratamentos aqui. Então, vamos digitar aqui mais uma constante aqui, que vai ser um artist name, que é onde a gente vai pegar o nome do artista. E aí, a gente vai usar de novo, né? Get element by ID. E aí, a gente já tem lá no HTML um elemento com ID artist name, isso. Agora que a gente já declarou essa aqui, a gente pode até copiar e colar aqui e só mudar a estrutura porque antes a gente vai pegar o name, né? Agora a gente só vai colocar a imagem image. E aqui a gente vai colocar IMG, pode ser, né? Que é
É igual tá vindo o retorno lá da que a gente API, né? já tem, né? Na verdade, aqui, esse ID a gente já tem ele declarado aqui, né? Então, a gente precisa manipular ele aqui, ó. Tá vendo que aqui a gente tem até um ID e uma classe iguais, né? Também não tem problema. Então, aqui, ok. A gente vai ter essas duas variáveis aqui pra gente manipular. E aí, o resultado, né? Que a gente passou como parâmetro e aqui a gente não declarou, né? Então, vamos declarar esse parâmetro aqui, result, né? E aqui, a gente vai fazer um for each com o que a gente recebeu lá desse resultado, né? Então, vamos aqui, result.forEach. Vamos... Esse array, eu acho que o VS Code tem horas que ele atrapalha também em certas coisas, né? Então, aqui, quando ele estiver executando esse for each aqui, ele vai pegar esses elementos, né? Cada elemento vai ser um item ali que ele está recebendo ali do resultado. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai declarar aqui, pegar esse artist name aqui. Opa! E aí a gente vai pegar o valor que foi recebido de nome, né? Daquela API lá fake que a gente fez. Então vamos colocar aqui o artist name ponto inner text, porque a gente precisa pegar aquele texto que tá vindo lá da API e jogar lá na tela. Então o inner text vai ser o element ponto o element, e aí qual que é o valor que a gente colocou aqui na API, né? A gente vai ter aqui o name. Deixa eu fechar essa parte aqui do VS Code. Então, a gente vai exibir aqui o name. Então, a gente vai colocar element.name para aparecer bonitinho lá. E aqui no artist.image, a gente vai dar um ponto source aqui, para a gente definir de onde que está vindo a imagem. E aí, a gente vai colocar element.url image, né? Que a gente colocou aqui na API. Vamos copiar e colar para garantir também. Então, URL image. Então, aqui a gente monta, né, a parte dinâmica dos cards, né, que vai ser o nome do artista e a imagem dele, né? É o que vai mudar. E aí, no final, depois que a gente sair dessa iteração, a gente coloca aqui um result artist que ele vai... para exibir. Caramba! Class name, class list, aliás, né? Class list, ponto, add, aliás, add não, remove hidden, né? Remove, vamos abrir parêntese, e hidden. Aí, agora ele vai tirar aquela classe lá e vai mostrar o card. Agora, hora da verdade? Hora da verdade, vamos lá. Vamos ver. Já temos aí o Foo Fighters como candidato, né? Já temos aí. Tinha que ser o Foo Fighters, também tem um espaço no meu coração, assim como o JavaScript. Então, vamos carregar aqui. Vou dar um até F5. fechar o network, pra network, gente não ver nada? Não, vamos só Tá. só pro projeto mesmo. Então, vamos digitar aqui. Ó, Olha, eu lembro que tinha o Emicida também. vamos procurar Emicida? Olha, Ele está Emicida, aqui. hein? O Caetano Veloso também estava aqui. Já tá até aparecendo aqui. Caetano. Temos evidências, assim, pra cantar um karaokê agora? Chitãozinho Chororó, será? Olha aí, hein? Olha que coisa. Feito. Então, a gente tem aqui a nossa busca funcionando. Se a gente olhar aqui, inclusive no network, vamos abrir aqui de novo. Então, a gente pode até marcar o preserve log aqui para que ele não fique apagando todos esses logs, né? Sempre mantenha toda vez que a gente buscar. Então, a gente digitou aqui, Foo Fighters, ele vai fazer outra busca, né? Percebe que toda vez que eu digitar aqui, ele vai fazer uma busca ali pelo valor que eu digitei. Então, aqui, aí a gente tem mais um pulinho do gato aqui que eu entreguei, dei spoiler aqui sem querer. Vou fechar aqui o DevTools, e aí se a gente olhar aqui, ó, tem até uma animação. Tem uma animaçãozinha aqui, ó. Vocês acharam que era só de JavaScript que vivia o Dev? A gente tem uma animaçãozinha. Que aí, só vamos passar por ela pra gente ver como é que ficou. Ela tem essa tag aqui, nessa tag não, desculpa. Ícone, né? Esse ícone aqui, né? E aí, se a gente olhar lá de novo, quando a gente coloca aqui, ele sobe, né?
a gente está usando o Transition, o Transform, né, na verdade. Então, quando a gente está usando o Transform e o Translate Y, né, que é para ele fazer esse movimento aqui de subir, né, toda vez que ele tiver o mouse hover aqui, né. E aí, a gente até colocou aqui um menos 20px, não é muito legal a gente ficar usando valores negativos, né? Principalmente margem e tudo mais. Nesse caso, como é só uma transição, né? Como é só uma animação... Não é um valor de posicionamento, não é posicionamento, porque aí posicionamento a gente tem um problema, né? De colocar posicionamento negativo, o espaçamento nem vai funcionar negativo, né? Mas aí, como é só uma transição, tudo bem aqui. E aí, ele faz o translate aqui no Y, que é para ele ter esse efeito, assim, de animação de subir o botãozinho quando a gente vai muito legal. clicar. Olha, ficou muito legal. Eu acho que a principal diferença do nosso Spotify aqui para um Spotify real ou para um próximo serviço real são, talvez, um framework, uma grande biblioteca na frente, né, para criar esses componentes, esses elementos, mas o princípio é o mesmo, né? A gente precisa estilizar, precisa posicionar, precisa criar animação, diminuir tamanho, aumentar tamanho de fonte e tal, posicionou, ficou beleza. Agora a gente precisa dos recursos. Vai esperar o back-end, igual vocês ensinaram a lição? Não! Vamos nós mesmos, devs do front, criar, né, nossa própria API, né, já pedindo aquele spoilerzinho. Deixa eu ver como é que vai ficar. Vocês fazem real isso mesmo, né? Sim, geralmente sim. Como é que vai ficar? Me passa esse retorno aí, por favor. Aí a gente já vai lá, cria ou um JSON server, ou enfim. E já começa a testar algumas coisas. Já começa a testar. Aí o pessoal do back manda, já tá tudo pronto. O pessoal fala, caramba, que rápidos, né? Só falta testar. Só falta testar? Que coisa. Assim. Mas muito legal. E falando um pouquinho mais sobre essa questão da API, a gente criou um arquivo JSON e usou o NPM para subir, né, um JSON Server. O JSON Server, né, para ter um servidorzinho lá que tem os dados, que igual a gente está fazendo uma busca aqui. Quem nunca viu uma API, né, como é que coda uma API ou cria uma API, o que a gente pode fazer de desafio, deixar de lição para essas pessoas também? Olha, eu acho que poderia a pessoa ir num chat GPT ou na Lure ou alguma inteligência artificial e pedir para gerar uma API, né, os dados dessa API e fazer uma brincadeira aí com esses dados, né? Como a gente fez na aula. Vocês recomendam que seja JavaScript? Geralmente vocês fazem JavaScript? A gente pode pedir... sim. JavaScript ou já dizer um JSON. Então, para criar legal. essa API fake para ir brincar, para testar. Que bacana. Então, eu vou deixar de desafio para você criar esse arquivo JSON diferente. Pode usar, né? Igual vocês comentaram, ChatGPT, Aluri, para gerar esse arquivo com informações diferentes e praticar essa questão da busca, né? Então, se eu estou buscando alguma coisa, exibe isso. Se eu não estou... exibe outra coisa, né, na tela, igual a gente fez aqui. Agora, conforme eu for digitando, eu já quero que vá lá e faça a busca, né, dos dados. Acontece isso no real, né? Quando a gente está pesquisando um artista, uma música, tem 10 mil artistas diferentes que têm o mesmo nome de música, né? Sim. Provavelmente o que aconteceu é exatamente a mesma ideia que vocês falaram aqui, né? Conforme a gente foi digitando, ele foi buscando esses dados da API. Sim. Muito legal, parabéns, meninas. Foi muito incrível mesmo. Bom, então é isso, estamos aqui quase terminando a nossa aula 4, ainda temos as nossas dicas sobre inteligência artificial, ChatGPT, Luri e muitas outras coisas incríveis que você vai ver agora na sequência. Boas-vindas ao quarto conteúdo extra da sua imersão front-end. Eu sou Fabrício Carraro, Program Manager aqui na Lura, também autor de um livro sobre inteligência artificial pela Casa do Código. E hoje a gente vai continuar vendo coisas de IA que podem ser úteis na sua vida como uma pessoa desenvolvedora ou em outras carreiras também. E hoje que a gente começou a ver outras partes do projeto que vocês estão fazendo, a tela do Spotify, eu gostaria de mostrar mais uma ferramenta, ou duas na verdade, de inteligência artificial que vocês vão poder usar no seu dia a dia para criar páginas da web como essas que vocês estão criando agora. Uma delas, a primeira que eu vou mostrar para vocês, ela é gratuita aqui, é o Bing Imagens, o criador de imagens do Bing. O Bing é esse buscador concorrente do Google, ele é da Microsoft,
E a Microsoft é uma das empresas que está por trás da OpenAI, que é a empresa criadora do ChatGPT. E eles colocaram várias das ferramentas, vários desses modelos, seja de texto, de linguagem e de imagem também, nos serviços deles, no Bing propriamente dito. E aqui você pode pedir para ele criar imagens do jeito que você quiser, de maneira gratuita. Você vai ter alguns créditos para isso aqui, você pode comprar mais depois, mas você pode fazer isso de maneira gratuita. Então eu vou mostrar como isso funciona. Primeiramente, você vai lá na página dele, né, o bing.com/images, né, images/create, que é criar em inglês. E aqui você vai ver essa página com vários exemplos, várias prompts, né, que são os pedidos que foram feitos por pessoas aqui, os resultados deles. Mas você pode também fazer um pedido. Então vamos ver aqui. Um que eu sempre faço, que eu gosto de fazer, também já fiz nos vídeos da websérie de IA que estão lá no YouTube da Alura, você pode dar uma olhada, tem coisas mais em profundidade lá também. Mas um que eu gosto de fazer é um gato astronauta, porque é uma coisa muito viajada, que não tem nada a ver com nada, né? Então você pode colocar aqui o seu pedido, o que você quer que o Bing Imagens faça. Então um gato astronauta, estilo realista. Vamos ver se ele vai conseguir criar para a gente algo assim. Eu dei Enter aqui e aí ele vai começar a criar. Você vai ver que tem uma barra de tempo passando aqui embaixo, né? Uma barra de carregamento. E aí ele está mostrando aqui exemplos de outros prompts, outros pedidos que você pode fazer para ele. Não demora muito, tá? Demora aqui alguns segundos, uns 15, 20, 30 segundos, dependendo de como tiver. E olha que bacana, eu vou dar um zoom para vocês poderem ver melhor. Ele já criou em vários estilos aqui, né? Então tem um gato aqui mais preto e branco, né? Mas com uma roupinha de astronauta, ficou bem legal. E aqui o outro gato já na Lua, né? Então ele entendeu, astronauta tem a ver com espaço, tem a ver com a Lua. Ele tem essas coisas dentro do modelo, esses conhecimentos, várias estrelas, galáxias em volta. Ficou bem feitinho, né? Bem bonito. Aqui outra parecida, né? Só que esse aqui com um céu mais azul, esse aqui com um céu mais preto e tudo mais. E mais uma aqui parecida também, um pouco mais preto e branca. Bem legal. Isso é uma coisa que você pode usar quando você estiver criando páginas, um mock-up, ou seja, umas imagens que você não sabe muito bem o que colocar. Em vez de ter que colocar imagens da internet, você pode aqui criar as suas próprias imagens a partir de um texto. Isso é muito legal, muito interessante. E esse aqui é o do Bing Imagens, tem vários outros modelos, várias outras páginas que são famosas onde você pode fazer isso. Uma das mais famosas é o Midjourney, mas ele é um serviço pago. Outra é o Stable Diffusion, que é um modelo open source, ou seja, você pode rodar localmente no seu computador, na sua máquina, mas você também pode usar em uma outra página, que é o clipdrop.co, e por lá, eu vou abrir aqui, e por lá vai ser pago, né? Então, aqui você vai poder usar, mas vai ser pago, esse Stable Diffusion XL. Mas o que eu vou mostrar para vocês é que no próprio ChatGPT, quem tem a versão paga do ChatGPT, que é o GPT-4, você pode fazer isso aqui dentro também. Então, em vez de fazer um gato astronauta de novo agora, vamos fazer uma outra coisa um pouco diferente. O prédio de uma empresa chamada Alura. Só que aqui o que a gente fez? A gente não falou o que é. A gente tem que especificar, né? Então, crie a imagem do prédio de uma empresa chamada Alura. Só de falar isso aqui, cria a imagem, ele já vai entender o que você está querendo e já vai aqui, ó, creating image, criando a imagem. E aí também, rapidinho, alguns segundos, ele já consegue criar alguns exemplos para te mostrar e eu quero ver o que ele vai fazer, porque eu botei aqui coisas da Alura, né? Olha que legal, criou um prédio bonitão e ele conseguiu escrever Alura. Porque isso era uma coisa que ele não conseguia, esses modelos não conseguiam fazer muito bem. Alguns meses atrás, talvez 3, 6 meses atrás, isso aqui seria quase impossível, porque eles misturavam letras. Mas com as novas versões desses modelos, Midjourney, o modelo Dolly, que é usado aqui no ChatGPT, no Bing também, eles conseguem trabalhar com texto também, o que é muito legal. Não fica 100% todas as vezes, mas fica muito melhor do que antes. Então a probabilidade de você ter uma resposta correta é muito maior. Deixa eu colocar algo um pouco mais viajado. Mesma coisa, né? Criar a imagem de um prédio de uma empresa chamada Alura, mas ela é uma empresa
futurista em um futuro pós-apocalíptico. Vamos ver o que ele vai criar para a gente aqui embaixo, né? Eu dei Enter, ele já vai começar a criar. Eu quero ver o que ele vai fazer nesse prédio. E olha aqui como ficou, que legal. Ele pegou talvez uma coisa mais pós-apocalíptica, no sentido de The Last of Us, para quem já jogou o jogo ou viu o seriado, né? Então, grama crescendo aqui no prédio, né? Alguma coisa mais abandonada. Mas aqui ele conseguiu escrever Allure aqui em cima, aqui embaixo também. Aqui você pode ver que ele está um pouco diferente, né? Não está perfeito, mas ele conseguiu fazer exatamente o que a gente queria, né? Uns prédios mais detonados aqui no fundo, nessa pegada mais pós-apocalíptica. E essas ferramentas de criação de imagem vão ser muito úteis para você na sua carreira como uma pessoa desenvolvedora daqui para frente, para você criar várias páginas dos seus clientes ou do seu empregador. Muito legal, né? E bom, pessoal, a gente volta amanhã aqui para a última aula e também o último conteúdo extra aqui sobre inteligência artificial. Lembrando que você tem que assistir a todas as aulas para poder ter acesso ao certificado da imersão front-end. Não se esqueça disso, assista todas as aulas aqui antes de terminar e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau, pessoal!